examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. O Senhor está dizendo, vocês fazem muito bem. E são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. A mesma coisa se aplica ao reunir. Então, que bênção, meus irmãos, é podermos saber que, se nós nos colocarmos em uma condição de relação adequada com o Senhor no altar, cada um no seu altar pessoal e em nosso altar familiar, então sim, nós poderemos nos reunir. Quantas famílias e quantos irmãos nós temos aqui, não é? Reunidos debaixo do nome do nosso Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo não tem estado em nossas vidas em camisas de força, magoado, restringido, entristecido, quem sabe até apagado. Então, esse é o tema de nossas meditações nesses dias, com destaque do verso 5 do Salmo 132. Não darei descanso aos meus olhos, não darei repouso às minhas pálpebras, até que, esse até que é tão importante, não é? Até que eu encontre lugar para o Senhor. Então, creio que nós precisamos ainda de pelo menos 2 textos antecedentes antes de seguirmos com essa linha de meditação. Por favor, vamos abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Vamos ler alguns versos, desde o verso 1, com bastante atenção. Esse é o antecedente do Salmo 132. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos fazer uma pequena parada aqui. O coração de Davi, mais uma vez, se mostra tão maravilhoso para com o Senhor. Eu habito numa casa tão bem feita, de cedros, estável, firme, bonita, e a arca que tipifica a presença de Deus está numa tenda. Ele compartilha isso com Natã. Natã era um profeta. Veja a lógica da coisa. Então Natã diz assim: faça, Davi, tudo que você tem no coração, o Senhor é contigo. Bom, até aí parece tudo perfeito, né? Está muito implícito aí, então, que Davi vai preparar uma casa para o Senhor, porque ele não pode admitir isso. Ele numa casa esplendorosa e a arca do Senhor numa tenda. Não é assim? Mas veja, verso 4. Porém, por que será que o porém está aí? Porque está mostrando um equívoco, digamos assim, né? Tanto de Davi quanto de Natã. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: o Senhor vai corrigir Natã e, consequentemente, Davi. Olha lá. Vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Aqui está a correção, então. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te. Natã, então, iria falar essas palavras para Davi. Tomei-te da malhada, de trás as ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflijam, como antes,
desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Atenção agora para esses versos, até o verso 13. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Não é você que fará uma casa para Ele, é Ele que fará uma casa para você. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, obviamente se refere a Salomão, nós conhecemos a história, né? Ele procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este, Salomão, o filho da paz, que é o significado do seu nome. Este edificará uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Outro texto mais, para complementarmos algo aqui, e voltaremos a essa ideia agora mesmo. 2 Crônicas, capítulo 6. Vamos abrir, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Apenas os versos 41 e 42. Segundo livro das Crônicas. 6, 41. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, o teu servo. Nós acabamos de ler essas palavras no Salmo 132. Para sermos bem precisos, os versos 8 a 10 do Salmo 132 que lemos são exatamente a repetição desses versos aí. Ou seja, a intenção de Davi de edificar uma casa para o Senhor, ela foi respondida pelo Senhor com o fato de que é Ele quem edificaria uma casa para Davi, uma casa permanente. Mas, como o Senhor busca um lugar de repouso, de descanso, que implica em habitação na terra, e esse é nosso foco, então ele disse, sim, eu estabelecerei o teu reino na pessoa do teu descendente, e o teu descendente, ele sim, edificará uma casa ao meu nome. Então, quando você olha aí esse texto que ainda você tem diante de você, querido irmão e irmã, olha como inicia o capítulo 7, aí de 2 Crônicas, veja. Tendo Salomão acabado de orar, ou seja, adiantamos aqui umas décadas, né? O templo está edificado, depois daquela ocasião que o Senhor advertiu Davi através de Natã, que o descendente edificaria. Então ela já está edificada. O capítulo 6 é muito lindo desse livro, quando Salomão ora a Deus, consagrando aquela casa ao Senhor. Ele me edificará a casa, o Senhor havia dito, né? Como lemos no livro de Samuel. Então, depois que Salomão faz isso, numa linda oração, que conclui com as palavras do Salmo 132, que já falamos, que estão aí nos versos 41 e 42, é dito assim no capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A mesma coisa que aconteceu aqui no âmbito maior, quando Moisés conclui a edificação do tabernáculo, em Êxodo 40. É dito lá no final, versos 34 a 38, se não me engano, que quando aquela casa foi colocada toda no seu lugar, com tudo conforme Deus ordenou, segundo o modelo que foi mostrado no monte, é dito que a glória de Deus encheu a casa de tal maneira que nem Moisés podia entrar, porque a glória havia enchido a casa. A glória enchendo o tabernáculo com Moisés, a glória enchendo o templo com Salomão. Os sacerdotes, verso 2, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, nós lemos todos esses textos introdutórios para uma seguinte conexão, que é claríssima. A ascensão
de Salomão ao trono, proveu uma casa ou um lugar de repouso do Senhor na terra. A ascensão de Salomão ao trono proveu um lugar de habitação para o Senhor na terra. Parece que não precisamos nem fazer uma interpretação dessa figura, né? A ascensão do nosso Senhor Jesus ao trono proveu para Deus, pelo Espírito Santo, um lugar de habitação na terra. Claríssima a analogia. Salomão é o filho da paz. Davi também é uma figura de Cristo, um homem de guerra, de batalhas. Mas Salomão é o filho da paz. Então, o primeiro passo que nós iremos dar nessa noite, com a ajuda do Senhor, é qual é o significado, melhor, e as implicações da ascensão do nosso Senhor Jesus, no sentido de esta ascensão, então, preparar um lugar para o Senhor, do seu repouso, habitação, satisfação na terra. Qual a relação entre essas duas coisas? Então vamos guardar primeiro essa coisa importante nos nossos corações. Vou repetir uma vez mais. A gloriosa, histórica, um evento histórico, tão histórico quanto tudo mais na vida do nosso Senhor Jesus. Tão histórica quanto foi histórica a cruz. A ascensão do nosso Senhor Jesus proveu para Deus, pelo Espírito, um lugar de habitação na terra. Então, amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos entrar em aspectos práticos sobre como nós podemos preparar um lugar para o Senhor entre nós. Isso nos interessa muito. Foi assim que iniciamos hoje, não é? Nossas palavras. Como podemos preparar um lugar para o Senhor entre nós? Aí que está a maior carga do meu coração. Mas, meus irmãos, eu penso que começar por aí é começar muito à frente. Então, hoje nós vamos ver o que significa essa ascensão do Senhor e esse lugar do Senhor, agora primeiro, não para o Senhor, mas o lugar do Senhor no trono de Deus. Ou seja, ascensão. E o que é, qual o significado e quais as implicações da ascensão. Guardou isso bem no seu coração? Então é por aí que vamos seguir. Deixe-me ler para você um pequeno texto de um servo do Senhor chamado C.A. Coates, viveu no século XIX, que tem a ver com o tema que iremos meditar. Ouça, por favor, com bastante atenção isso. Ele disse assim: quando vem ao meu coração que Cristo é uma realidade bendita e presente à destra de Deus, como resultado da ascensão, quando vem ao meu coração que Cristo é uma realidade bendita e presente à destra de Deus, eu tenho que confessar a mim mesmo e a Deus quão pouco eu o conheço assim. Assim como? À destra de Deus. O Cristo ascenso. E ele continua assim: nós temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, para que tenhamos aquela alegria indizível e cheia de glória. Nada daquilo que não nos ocupemos em buscar avidamente se tornará vivo em nossas almas. Deixe-me repetir isso de novo. Nada daquilo que não nos ocupemos em buscar avidamente se tornará vivo em nossas almas. Por último, ele diz: este realmente é o caminho para a salvação das nossas almas. Quando então amanhã, se o Senhor permitir, na primeira sessão que teremos, nós vamos estudar Lucas 24. E vamos ver como aquele lugar para o Senhor, naquele texto tão sublime, certamente conhecido dos irmãos e muito lido durante os tempos de partir do pão, na mesa do Senhor, Senhor caminhando com os discípulos de Emaús. Mas certamente, irmãos, quando ele é lido em tempos assim de pequenas meditações diante da mesa do Senhor, nós perdemos uma infinidade de coisas que estão naquele texto. Então, dessa vez, Senhor permitir, nós iremos detalhadamente naquele capítulo 24, a partir do verso 13 de Lucas.
quais são os elementos ali que são de extrema importância, que nós compreendamos, para que seja preparado um lugar para o Senhor. Estou adiantando isso para que você, então, por favor, possa fazer a leitura algumas vezes, pelo menos, desse capítulo 24 de Lucas. A nota central ali é exatamente essa que tem sido a carga do meu coração para esses dias. O Senhor faz menção de passar adiante, depois da comunhão com aqueles dois, né? Cleopas e aquele outro discípulo. Então, diz que o Senhor fez menção de passar adiante, mas eles dizem assim, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aquele verso, de alguma maneira, irmão, ele fornece para nós a chave de todo o texto. Então nós vamos ver o que significa esse fica conosco, em outras palavras, até que eu encontre um lugar para o Senhor. Esse lugar para o Senhor foi dentro da casa deles. E sabemos o que aconteceu lá dentro. E sabemos o que aconteceu depois. E sabemos como eles passaram uma transição do individual para o coletivo, por causa da experiência que tiveram ali. Então, meus irmãos, é um texto riquíssimo para nos ajudar a compreender esse clamor do Salmo 132, né? Eu não darei repouso para os meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Se formos trazer isso, não é, para a linguagem nossa, a linguagem da igreja, a linguagem do Novo Testamento, não é essa que deve ser a carga do nosso coração? Esse mesmo irmão que citei aqui, C.A. Coates, certa vez também ele escreveu assim, ele disse assim, se Deus tem uma casa aqui na terra, este deveria ser o real centro de interesse para todo homem de fé. Não é óbvio, meus irmãos? Deus, é dele que nós estamos falando. Santo, santo, santo. Ele tem casa na terra. Onde estariam os nossos interesses? Domingo pela manhã, o que foi que nós compartilhamos? Paulo, um homem capturado pelo Senhor Jesus, Filipenses 3,12, né? Capturado pelo Senhor Jesus, capturado pelo testemunho, pelo Evangelho, capturado pelo Senhor Jesus primeiro, capturado pelo Evangelho e finalmente capturado pelos interesses do Senhor. Citamos um texto de Isaías 62, você lembra? Para os que não estiveram aqui. Jonathan Edwards, quando faz um comentário sobre Isaías 62, quando é dito naquele verso 5, se não me engano, teus filhos, assim como o noivo, o jovem, desposa a donzela, assim os teus filhos, Jerusalém, teus filhos te desposarão a ti. Ora, os filhos de Jerusalém e Jerusalém são a mesma coisa, não é? O que será que o profeta quis dizer com os filhos de Jerusalém desposando Jerusalém? Que interessante, não é? A igreja casada com seus filhos. Então Saulo foi um homem capturado por Cristo, capturado pelo Evangelho, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, e capturado pelos interesses do Senhor na sua igreja. Paulo era um homem casado com a igreja. E se nós não formos assim, o mesmo, nós não podemos responder aos propósitos do Senhor. Não podemos. Nós iremos ter, vamos chamar de a igreja, que temos que pôr entre aspas, né? Como um anexo nas nossas vidas. Mas nossas prioridades são outras. Mas nós também vamos à igreja. Né? Frase tão ruim que usamos, né? Vamos à igreja. Mas nossos interesses são outros. Mas graças a Deus, amados irmãos, nesses dias que antecedem a iminência da gloriosa parousia do nosso Senhor Jesus, Ele tem levantado mais irmãos e irmãs, servos e servas, e graças ao Senhor, muitos jovens, inclusive, que têm entendido o que significa casar-se com os interesses do Senhor. É maravilhoso. Os irmãos sabem, inclusive, que nós temos andado aí por muitos lugares, dentro do Brasil e fora do Brasil. E já faço isso há muitos anos. Mas uma das coisas que tem surpreendido cada vez mais o meu coração e me enchido de alegria é vermos a nova geração realmente buscando o Senhor avidamente. Jovens que se achegam para nós e dizem assim, me ajude a estudar bem a palavra.
Me ajuda com materiais, me ajuda com equipamento, instrumentos. Jovens que estão envolvidos ativamente na memorização da palavra. Jovens que estão gastando 2 horas, pelo menos, ao dia para estudar a palavra. Alguns gastam mais. Certa vez um pai me procurou, foi muito interessante. Me permite isso aqui rapidamente, vamos seguir. O jovem hoje tem 16 para 17 anos. Na época ele tinha 14 para 15. O pai me procurou e disse assim: irmão, eu estou meio preocupado com meu filho, porque ele está gastando umas 4 horas por dia lendo a Bíblia. Aí eu disse: por que você está preocupado? Ele diminuiu o rendimento na escola? O pai falou: não, pelo contrário, tem um rendimento excelente na escola. Eu falei: então você está preocupado com o quê? Ele: meu filho nunca leu tanto a Bíblia assim. Eu falei: qual que idade tem seu filho? Ele vai fazer 15. Ele respondeu. Eu disse para ele: irmão, vou tomar a liberdade de falar para você então algo muito pessoal, já que você veio me procurar. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu avô partiu para o Senhor. Quantos anos tem isso, né? Já tem mais de 60. Naquele período, foi um período tão delicado para mim. Entrei numa fase crítica, insônia, fiquei deprimido, uma perda que na época foi muito significativa, né? Na minha história, comentando com ele. Sabe o que eu fazia? Eu pegava minha bíbliazinha, pegava a chave da casa dele que estava vazia, ele tinha partido, abria a casa, deitava na cama dele, abria minha Bíblia e ficava lendo por horas a Bíblia. Ali. E disse para ele: foi ali, irmão, ali, que eu comecei a memorizar as Escrituras. Na caverna. Então qual é o problema se seu filho está lendo a Bíblia? Você deve ajoelhar e adorar o Senhor, dizer: Senhor, que meu filho ame a tua palavra sobre todas as coisas. Esse menino hoje tem 17 anos. Nós temos visto ele compartilhar a palavra em reuniões assim, abertas, de mutualidade, quando são abertas para irmãos compartilharem. No meio de irmãos que têm caminhado com o Senhor há 40 anos, ele está ali com 17 anos de idade. Que maravilha, meus irmãos. Se o nosso Senhor tardar, nossa oração é para que Ele não tarde. Mas se Ele tardar, sim, nós temos uma real expectativa de que Ele tem levantado uma geração que o tem amado. Agora, que nós, pais, sejamos cuidadosos, para que nós, segundo o ensino do livro de Amós, capítulo 2, nós não possamos dar vinho para o nazireu. Cuidado, irmão. Se seu filho tem demonstrado um espírito de nazireu, de busca por Deus, de consagração ao Senhor, não dê vinho para ele, não. Não vá mostrar para ele que tem coisas interessantes que ele está perdendo e que, afinal de contas, ele precisa. Precisa jogar xadrez, precisa praticar remo, precisa jogar futebol, precisa fazer piano. Vá com cuidado, não dê vinho para o nazireu. Deixe o nazireu ser nazireu. Para que o Senhor possa levantar uma geração saudável, sóbria, forte, para o nome dEle. Até que eu encontre lugar para o Senhor. Para isso nós estamos aqui, né? O Senhor tem desejado repartir esses encargos com os nossos corações, porque é o encargo dEle. Qual é o encargo do nosso Senhor? Eu edificarei a minha igreja. Adornar a sua noiva, prepará-la. Ele nos deu o imensurável privilégio de podermos ser cooperadores nisso. Quem que éramos nós, meus irmãos? Sabe como Davi ora depois que Natã o corrige? Nós não lemos lá, né? Não chegamos lá. Não é nosso objetivo, na verdade, nesse momento. Natã o corrigiu, você viu, dizendo então que o Senhor é que prepararia a casa para ele e que o descendente dele, sim, ia edificar uma casa para o Senhor. Não foi isso que lemos? Então Davi recebeu essa correção e ele vai orar. Se você quiser, siga a leitura lá, onde nós estávamos, para você ver, em Samuel. Sabe o que ele vai dizer? Isso que acabei de falar aqui. Ele vai dizer assim: Senhor, quem sou eu? Ora, ele era o rei Davi, certo? Ele vai perguntar ao Senhor: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor edifique casa para mim? E cumpra em mim isso que o Senhor disse pela boca do Natã, o teu profeta. Quem sou eu? E nós, meus irmãos, quem somos nós? Para que o Senhor nos tenha considerado cooperadores nesse serviço de valor eterno. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Vamos seguir, então. Gostaria de meditar com os irmãos
pelo menos 7 aspectos. Creio que iremos conseguir essa façanha. E assim espero do Senhor, que Ele nos ajude. 7 aspectos do significado e das implicações da ascensão do nosso Senhor Jesus. O lugar do Senhor no trono de Deus. Para que então pudesse ser preparado um lugar para o Senhor entre nós. Então esse é o passo anterior, né? Como falando. Sem o Senhor no trono não haveria nenhum lugar para o Senhor na terra. Sem Salomão ascender ao trono não haveria uma casa edificada para o Senhor na terra, né? Então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 9. Vamos começar por aí? Atos capítulo 1, versículo 9. Nosso Senhor está no Monte Olival, especificamente falando, segundo o final do Evangelho de Lucas, Ele está em Betânia, que fica na encosta do Monte das Oliveiras. E daqui Ele é ascenso ao céu. Então o verso 9 diz assim, Atos 1, 9. Primeiro alguns detalhes importantes e lindos desse versículo. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Um versículozinho, não é? Mas olhe quanta beleza tem aqui. Vamos devagar. Primeiro, a palavra nuvem. Ela é uma palavra simples. Ela é usada, inclusive, para descrever uma nuvem atmosférica também. A mesma palavra. Agora, a especificidade com que ela é usada quando está em referência ao Senhor Jesus é completamente distinta de uma nuvem atmosférica. Você ouviu isso? Então, olha só. O autor daquela concordância tão especial, consultada por tantos de nós, Strong, a famosa concordância de Strong, um tremendo erudito, no grego, no hebraico, ele vai nos ajudar a ver que, primeiro, a Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, quando usa o termo nuvem, ouça bem, não se perca aí, para a caminhada do povo no deserto, usa exatamente a mesma palavra que foi usada aqui para a ascensão do nosso Senhor Jesus. Então, por exemplo, em Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, versos 21 e 22, vai dizer assim, que o povo de Deus, o povo do Senhor, era guiado por ele, por uma coluna de nuvem, lá está a palavra, de dia, que servia como um toldo sobre eles. Aliás, um salmo vai dizer a mesma coisa, usando a mesma palavra. Ele estendeu sobre eles um toldo, uma nuvem como um toldo. E de novo é a mesma palavra para nuvem que é usada aqui em Atos 9. Só que você vê, está lá no hebraico, está lá no Velho Testamento. Um em Êxodo 13, que já citei, e o outro é o Salmo 105, verso 39. As duas vezes essa nuvem vai aparecer, mostrando que ela representava clara e obviamente o guiar, a presença, o cobrir do Senhor sobre o seu povo. Então não era simplesmente uma nuvem atmosférica, né? Até porque, meus irmãos, deserto não tem nuvem, né? Então essa nuvem estava lá com um propósito muito específico, preparada pelo Senhor, para ser esse toldo que cobriria aquele povo, guardando do calor de dia, assim como à noite aquela coluna de fogo. Então aquela nuvem falava imediatamente da presença do Senhor. Olha por que mais nós sabemos. Porque é dito que quando aquela nuvem, mais uma vez, imagina isso, uma nuvem no deserto se levantando. Como pode ser uma nuvem atmosférica? Isso não existe, né? Então aquela nuvem se levantava e o povo sabia que era hora de desarmarem as tendas e o próprio tabernáculo. E a nuvem se movia. E o povo ia seguindo a nuvem. E a nuvem se abaixava, então o povo sabia que era hora de acampar, não é? Então aquela nuvem representava a própria presença direta de Deus no meio do seu povo. Bem, esse termo usado aqui em Atos 1:9, uma nuvem o encobriu dos seus olhos, é o mesmo termo usado para a nuvem que guiou o povo no deserto. E para a mesma nuvem que já citei do Salmo 105,
39. Quando o Senhor estendeu a nuvem sobre o povo. Agora olhe mais aqui. Deixa esse texto, por favor, de Atos marcado aí. Já voltamos a ele. Mas penso que é um exercício importante de nós fazermos juntos. 1 Coríntios 10. Abra, por favor, esse texto. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Você vê que não é nenhuma nuvem, né? Mas é a nuvem, bem definida. 1 Coríntios 10, 1. Olha o livro de Apocalipse, para você ver essa relação ainda mais clara e direta. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, aqui no plural. Ele vem com as nuvens. Imagina o nosso Senhor Jesus vindo, voltando, né, com as nuvens atmosféricas. Isso não tem o menor sentido. É claro que essa nuvem está falando exatamente do que ela diz, da gloriosa presença dele se manifestando na sua epifaneia, né? Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Olha o capítulo 10 de Apocalipse ainda, por favor. Capítulo 10, versículo 1. A relação vai ficando cada vez mais direta. 10, 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Aqui um anjo. Envolto em nuvem. Mesmo termo, mesma palavra, mesma ideia. Capítulo 11, na sequência aí. Olha esse verso 12. É o registro das duas testemunhas mártires, como são chamadas. Capítulo 11, verso 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Esse arrebatamento dessas duas testemunhas. E subiram ao céu na nuvem. Não é numa nuvem. Está vendo? De novo, na nuvem. Porque fala diretamente da glória de Deus. E por último, mais um exemplo só aí. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha a relação direta dessa nuvem. A mesma de Atos, irmão. Lembra disso? Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Na ascensão, né? Capítulo 14 de Apocalipse. Verso 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, duas vezes a palavra, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, que é esse, Filho do Homem, nosso Senhor Jesus. Gritando para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Então, a primeira coisa que eu queria destacar no texto de Atos 9 é essa aí. Essa cena linda. Eles estão ali presencialmente com o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus falou umas últimas palavras a eles, certamente. Lucas vai registrar que enquanto ele falava, ou enquanto ele os abençoava, mais especificamente, com as suas mãos estendidas, assim Lucas registra, ele ia se retirando da presença deles, sendo elevado para o céu. Então, essa questão da nuvem é a primeira coisa importante. Ela fala diretamente do Senhor Jesus sendo recebido por aquilo que foi chamado séculos posteriores, você não tem essa palavra no hebraico do Velho Testamento, de Shekinah. Palavra hebraica que significa simplesmente presença. Shekinah. Foi uma palavra cunhada aí em tempos posteriores ao Velho Testamento para se designar a presença imediata de Deus, a glória de Deus. Shekinah. Então o Senhor Jesus subindo e uma nuvem o encobriu dos olhos daqueles que estavam ali. Ou seja, recebido pela glória da presença imediata de Deus. Esse é o sentido da nuvem. Agora, mais um detalhe ainda no texto de Atos, voltando lá, por favor, Atos 1:9. É dito que essa nuvem, verso 9, o encobriu. Na revista atualizada eu tenho essa palavra. A versão King James usa uma palavra mais específica, que nos ajudaria ainda mais, penso eu. É a palavra o recebeu.
Então não apenas o nosso Senhor Jesus foi elevado numa nuvem, elevado aos céus numa nuvem, não é? Mas ele foi recebido por esta nuvem. Uma nuvem o encobriu, uma nuvem o recebeu. Então essa descrição linda descreve a ascensão do nosso Senhor Jesus. Agora então, irmãos, buscando entrar nesses 7 aspectos do significado, das implicações da ascensão do nosso Senhor Jesus. Vamos ver até onde nós conseguimos ir. Primeira coisa importante. Nosso Senhor Jesus, podemos dizer, ele viveu 8 crises, desde a sua encarnação até a sua ascensão. 8 grandes crises, podemos assim chamá-las. Todas elas são de imenso valor para a nossa meditação. Há uma obra do irmão Campbell Morgan, que aliás leva esse título, As Crises de Cristo. Seria muito interessante que você a lesse. Desde a encarnação, que é a primeira crise, imagine o Verbo eterno, Criador, se faz carne. Uma crise, encarnação, evento único. Encarnação, o batismo, quando os céus se abrem, testificam dele. A tentação no deserto, outra crise. A transfiguração no monte, outra tremenda crise, né? Com tudo que implica. Depois o Getsêmani, mais uma. Depois a morte, mais uma. E finalmente, as 3 que andam juntas. Ressurreição, ascensão e entronização. 8 crises. A ascensão é o clímax e a etapa final, então, de tudo que significam as crises anteriores. Sem a ascensão, tudo que ocorreu anteriormente só teria valor para o próprio Senhor Jesus, mas não para nós. É por causa do Verbo encarnado que passou a vida, viveu a vida humana que viveu, entrou na morte, venceu a morte. E aí, a última crise então, foi ressuscitado, ascenso e entronizado, é que nós temos um lugar para o Senhor na terra. Até a morte do nosso Senhor Jesus, tudo o que ocorreu até a morte do nosso Senhor Jesus, só teria valor para ele. Mas por causa da ascensão dele, então ela é o clímax e a base do significado de tudo para a igreja. Primeira coisa importante. Olha o que diz Atos, capítulo 17. Esse é o primeiro elemento, então, que gostaria que nós registrássemos para a nossa meditação. A ascensão é a crise final, a 8ª. 8 na Bíblia fala de um novo começo, né? É a crise final e é o clímax da vida e obra do Senhor Jesus. Atos 17, 31, Paulo, quando está pregando em Atenas, no Areópago, ele diz assim, vamos ler o verso 30 também, Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, olha essas palavras, e acreditou diante de todos, quando? Quando que Deus então demonstrou que ele destinou esse varão e que ele acreditou esse varão diante de todos? Quando ele o ressuscitou dentre os mortos. Agora, irmãos, é muito claro que nem mesmo a ressurreição ela teria o seu significado completo sem a ascensão. Nosso Senhor ressurreto, então, iria para onde? Não é? Qual seria a posição dele? Qual seria o lugar dele? Ressurreto, dando testemunho aqueles 40 dias da sua ressurreição, e então ascenso, e como consequência da ascensão, para onde ele foi depois de ascenso? Recebido pela glória de Deus, como vimos aí em Atos 1:9, e onde ele está? Assentado à destra da majestade nas alturas. Agora, irmão, ainda nesse primeiro ponto aí, se a ascensão, vamos meditar juntos diante do Senhor, se a ascensão é a crise final, se a ascensão é o clímax da vida e da obra do Filho do Homem, do Messias. Então, olha o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que por causa dessa vida e obra desse homem maravilhoso, que é agora o varão aprovado por Deus,
ele se fez também por causa, repetindo, da sua vida perfeita e sua obra consumada, além de ser o varão aprovado por Deus, coloca uma outra coisa aqui junto. Ele é o varão medida de Deus. Onde está isso? Aqui, Atos 17, 31. Paulo está dizendo para aqueles homens: Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância, filósofos epicureus, filósofos estoicos, mas ele usa um termo aí jurídico muito interessante, né? Notifica. Se você recebeu uma notificação judicial, você já fica preocupado, né? Se não responder, pode ter problema, pode até ser preso. Então Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu estou pregando não é para dar uma condição de escolha aí para vocês, não. Vocês estão notificados por Deus. Ele notifica aos homens todos que se arrependam. E sabe por que vocês estão notificados? Verso 31. Vamos lá nele de novo? Porque Deus já estabeleceu um dia. Olha que verso, irmão. Ele já estabeleceu um dia. Agora vamos devagar com esse versículo aí. Em que ele há de julgar o mundo. Vamos para o grego agora. Vá consultar para você ver o texto original. A palavra aí a preposição aí é em. Julgar o mundo em justiça. Sem dúvida, parece que fala muito mais do que na revista atualizada eu estou lendo, eu tenho a preposição com, certo? É certo que ele vai julgar com justiça, Deus é justo, ele só julga com justiça. Mas o termo em justiça fala mais, sabe por quê? Porque ele aparece de novo no texto original, na sequência, olha. Ele há de julgar o mundo, então, em justiça, novamente, são dois em aí, em um varão, que ele destinou e acreditou diante de todos. Ficou mais claro agora, não é? Ele vai julgar o mundo em justiça, porque vai julgar em um varão. Agora, irmão, a lição mais importante para nós aqui desse ponto. Vamos ouvi-la juntos. Preste atenção. Apocalipse 2 e 3, nós temos quantas igrejas mesmo? 7 igrejas. Apocalipse 2 e 3. O que nós temos em Apocalipse 1? O Cristo glorificado, descrito por João. Sua cabeça, seus olhos, seus pés, como bronze polido, né? Então nós temos o Senhor Jesus aqui, de pé. Aquele que toca em João, que caiu como morto diante da visão de Cristo. E diz, não temos, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo. Então ali está, o varão medido, o varão aprovado por Deus primeiro, né? Por isso Deus ressuscitou dentre os mortos. Pedro não disse isso em Atos 2? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Mas ele é mais que isso. Por ser o varão aprovado, ele também é o varão medida de Deus. Você entende o termo varão medida? Então você tem Apocalipse 1, varão medida lá, de pé, no capítulo 1. E aqui, olha, Apocalipse 2 e 3, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas. Todas elas estão aqui diante daquele que tem os pés como bronze polido. Do que fala mesmo o bronze polido? Bronze na Bíblia é símbolo do pecado e do julgamento. As duas coisas. Por isso diz pés como bronze polido. E aqui diante dele, irmãos, estão uma igreja após outra, todas sendo por ele examinadas. Então ele tem algo para louvá-las, ele tem muitas coisas para corrigir nelas, e ele faz individualmente, segundo o contexto, o tempo, a mente presente dele sobre cada uma daquelas assembleias. Não é juízo em massa, não é? Então as assembleias do Senhor, as igrejas do Senhor no Apocalipse, estão sendo julgadas em um varão. As igrejas. Por isso que Pedro vai dizer assim na primeira epístola dele, 1 Pedro 4,17. Ora, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Mas começar pela casa. Só que ele continua assim, ora, se há de vir por nós, o que será daqueles que não obedecem o Evangelho? Por que Pedro está dizendo isso? Atos 17, 31 nos explica tão claramente, né? Porque Deus notificou aos homens, notifica pelo Evangelho, que ele já estabeleceu o dia em que ele julgará vivos e mortos em um varão. Agora a conclusão para darmos o passo seguinte. Presta atenção, irmão. Quando da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, quando o varão aprovado, que é o varão medida, se manifestar claramente para essa criação, irmãos, nada,
passará para o outro lado que não for completamente condizente com ele. É isso que ele tem feito hoje, desde já, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Formar o caráter de Cristo em nós. Por quê? Porque nada terá lugar nessa nova era pós-vinda do nosso Senhor Jesus, o reino milenar e o que virá após ele, que não confere, ou não conferirá, ou não conferiria com o caráter do nosso Senhor Jesus. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará vivos e mortos em um varão. Que o Senhor guarde isso em nossos corações. Porque isso nos leva a uma oração, não é? Senhor, o que há em mim que não passa na medida do varão medida? Senhor Jesus é o metro de Deus, o metro completo. Então essa deve ser a nossa oração. Senhor, mede minha vida de acordo com o varão medida. Nós podemos imaginar, ora, mas se isso for feito, não tem nada em nós que vá passar. Não, irmão, cuidado com as suas avaliações precipitadas. Tudo o que de Deus mesmo temos recebido, tudo o que de Cristo mesmo que tem sido formado em nós, passa nessa régua porque veio dele mesmo. O que é santificação? Santificação é mudarmos nosso comportamento, nossas ideias, nossos relacionamentos. O que é santificação? Cristo formado em nós. Então o Espírito Santo já está fazendo isso na igreja, não é? E ele vai continuar fazendo até a consumação. Mas, meus irmãos, quanto nós precisamos pedir a ele que abra mais espaço em nossas vidas para isso, né? Você quer ver uma maneira de orar essa mesma coisa? Vamos usar as palavras de Davi? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, olha, prova, julga, passa pelo fogo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aí está a primeira implicação, irmãos. Quem é que está no trono? Antes de vermos algo sobre o lugar, um lugar para o Senhor na terra, até que eu encontre lugar para o Senhor, precisamos saber de quem que nós estamos falando. E qual é o lugar dele no trono de Deus. Qual o significado disso e quais as implicações disso. Então aí está a primeira, para podermos avançar. Varão aprovado por Deus. Por isso ele está lá onde está. Só o livro de Hebreus, para isolar apenas o livro de Hebreus, 5 vezes nesse livro. Ele é escrito assim, com palavras diferentes, a mesma coisa. Ele está à destra da majestade nas alturas. Ou assentado à direita de Deus. Esse é o lugar do Senhor no trono de Deus. Varão aprovado, varão medida. Irmãos, não é lindo pensar sobre isso? Não é maravilhoso pensarmos que quando da vinda do nosso Senhor Jesus acabou para tudo aquilo que não confere com Ele? Você não acha? Pense até mesmo sobre a maneira como João descreveu o reino milenar no Apocalipse. O arqui-inimigo do Senhor, aquele que o odeia sobretudo, o diabo, preso por 1000 anos. E o príncipe da paz no trono. Salomão, filho da paz. Senhor Jesus, príncipe da paz. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Mais um significado, mais uma implicação dessa gloriosa ascensão desse homem. A ascensão do nosso Senhor Jesus é um elo necessário e então indispensável entre a ressurreição dele e a vinda do Espírito Santo. Eu estou certo que em outras vezes, pelo menos uma vez, já partilhei algo disso aqui com os irmãos. Então não vou entrar em muitos detalhes não. Mas vou deixar para você meditar. Sem a ascensão do Senhor, a ressurreição do Senhor não implicaria na descida do Espírito Santo. Como sabemos? De novo, Pedro, Atos capítulo 2, a primeira mensagem da história da igreja no Pentecostes. Atos 2,33, ele vai dizer assim, ele já havia citado o Salmo 16, lindo, que se refere à ressurreição do Senhor, né? Diante de mim via sempre o Senhor, está à minha direita e tal. Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Aí ele cita o exemplo de Davi, que morreu, que seu túmulo está aí até nós entre hoje.
até hoje, né? E diz que Davi era um profeta. Então, quando ele escreveu o Salmo 16, estou parafraseando o Pedro, né? Quando Davi escreveu o Salmo 16, ele estava se referindo a Cristo, é isso que Pedro vai dizer. E aí ele vai dizer assim no verso 33 de Atos 2. Escute. Exaltado, ascensão então. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Derramou isso que vedes e ouvis. Então, sem a ascensão, não haveria derramamento do Espírito Santo. Bem, compreender isso tecnicamente não tem muito valor para nós. Vamos entender por que é assim. Meus irmãos, quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, o que foi que ele disse que o homem seria para ele mesmo? O seu representante. Você vai reger, você vai dominar, você vai reger sobre tudo que foi criado, porque só você foi criado à minha imagem e à minha semelhança, nem anjo foi criado igual você foi criado, né? Essa é a glória do homem, Salmo 8. Mas o homem caiu. Agora, será que por causa da queda do homem, o propósito de Deus não será cumprido? Claro que não, né? Então, Hebreus 2 vai fazer referência ao Salmo 8, que já citei aqui. É muito assunto para você examinar, né? Vá fazendo suas anotações aí. Hebreus 2 vai fazer referência ao Salmo 8, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. E vai dizer que foi para esse homem que Deus designou o reino, o governo, o domínio, a supremacia. Mas então, o autor de Hebreus vai dizer assim, mas não vemos todas as coisas a ele sujeitos. Pelo contrário, nós o vemos sujeitado. E como? Né? Mas então, o autor de Hebreus, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, vemos, todavia, aquele que, tendo sido por um pouco feito menor que os anjos, Jesus. Jesus menor que os anjos? Porque ali implica por um pouco de tempo. Porque Jesus estava encarnado, então quando ele estava em Jerusalém, não estava em Samaria. Ele estava vivendo a limitação de uma vida humana. Então dizendo, tendo sido feito por um pouco menor que os anjos, Jesus, por causa, olha isso, do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Bom, então Deus alcançou o homem que ele sempre buscou. Não alcançou? Ele alcançou na terra de tal modo que o céu teve que se abrir. Esse é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu contentamento. Esse homem vive a vida que vive e entra na morte. Quando ele entra na morte, um estranho no ninho da morte. Não é? A morte não teria direito de segurar aquilo que o pecado não tocou. O salário do pecado é a morte. Entra na morte quem não pecou. Então ele entrou na morte e destruiu a morte. Rompeu os grilhões da morte, na expressão de Pedro. E agora esse homem é elevado. Homem, elevado até o trono da majestade. E o que acontece agora? Deus encontrou o homem que ele sempre buscou. E o que Deus faz com esse homem? Ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Porque, meus irmãos, no Espírito estavam concentradas todas as bênçãos que Deus daria ao seu povo. Todas. Leia Ezequiel 36 e você vai ver, por exemplo. Então o Senhor Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito. E Pedro vai dizer, ele então derramou isso que vedes e ouvis. Atos 2,33 é o cumprimento lindo do Salmo 133. Vamos lembrar dele? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. O Salmo começa com ó. Sabe que esse ó é muito importante na Bíblia, né? Ó de assombro. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas por que pode ser assim? É como óleo precioso sobre a cabeça. Na linguagem do Salmo. Quando foi que esse óleo precioso foi derramado sobre a cabeça? Quando o homem Jesus foi elevado ao trono da majestade. Óleo, figura do Espírito. Óleo sobre a cabeça, que desce pela barba.
E o Salmo especifica a barba de Arão, figura de Cristo, o sumo sacerdote, tema de Hebreus, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E diz que esse óleo desce até a orla das suas vestes. Atos 2:33. Recebeu do Pai a promessa do Espírito, óleo sobre a cabeça dele, o varão aprovado. Esse óleo desceu pela sua barba, sumo sacerdote, e até a orla das suas vestes, seu corpo, a igreja. Nós recebemos o Espírito do Jesus glorificado. Nós recebemos o Espírito do Jesus entronizado, à destra da majestade, nas alturas. Por isso, meus irmãos, que lemos o texto inicial do irmão Coates. Ele está dizendo, ele disse, né? Você ouviu, quando eu penso que ele é esse homem exaltado à destra de Deus, então eu reconheço o quão pouco eu o conheço. Porque se conhecêssemos mais, meus irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós. O mundo, quando olharmos para ele, a única coisa que teríamos a dizer foi o que João diz: não ameis o mundo, não tem nada aqui para mim. Um elo necessário, então, entre a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Vamos para o terceiro. Vamos ir concluindo. Terceiro significado da ascensão e terceira implicação é a entrada do homem perfeito na presença imediata de Deus. A entrada do homem perfeito na presença imediata de Deus. Abra, por favor, comigo o Salmo 24. Olha essas perguntas que aparecem nesse Salmo 24. João Calvino disse certa vez que todos os salmos são cristocêntricos. Teriam que ser, né? Toda a Bíblia é cristocêntrica. Então, o Salmo 24 diz assim, olha: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Agora, a primeira pergunta: quem? Guarda esse quem aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Irmãos, o Salmo 24 é o Salmo da ascensão do nosso Senhor Jesus. Quem subirá ao monte do Senhor? Mais um quem? Quem há de permanecer? Você está vendo? Não é fazer uma visita e sair, não. É permanecer no seu santo lugar. Bom, irmãos, se nós vamos considerar o homem como ele é, a resposta dessas perguntas aqui é clara, né? Ninguém. Ninguém. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? O que mais diz o Salmo? Olha, aquele que é limpo de mãos. Você deve ter lido esse Salmo aí muitas vezes, né? Mas lembre-se, a quem ele está se referindo? É a Jesus. Ele é esse aqui. Limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. O que acontecerá com ele? Este obterá do Senhor a bênção. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora, olhe com atenção junto comigo, por favor. Esse cântico aqui nós cantamos, né? E cantamos com o coração cheio de júbilo, não é assim? Olha o que diz. Primeiro, vamos imaginar um quadro. Nosso Senhor Jesus, como citamos Atos 1:9, ele fala com eles, ele estende a mão para abençoá-los, muito provavelmente a bênção de número 6, Números capítulo 6, que é a bênção sacerdotal. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Possivelmente foi com essa bênção que o Senhor se despediu daqueles servos e servas lá
em Betânia, no Monte das Oliveiras. E ele vai se elevando da presença deles. Agora, 2 varões estão lá falando com aqueles que ficaram, né? Porque estáis com os olhos fitos no céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Bom, uma sugestão para a sua meditação. Não estou sendo dogmático aqui não. Mas eu imagino assim, quando esse homem, o varão aprovado por Deus, ele está sendo então recebido na glória. Marcos termina assim o seu evangelho. Recebido à destra de Deus. Quando ele está sendo recebido na glória, nós temos um coro de anjos aqui que o está escoltando na sua subida. E temos um coro de anjos que o está aguardando a chegada do homem segundo o coração de Deus para o trono de Deus. Então, essa escolta de anjos que está o escoltando na sua ascensão, eles dizem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais, olha essa expressão, irmão, eternos. Porque está falando exatamente desse lugar da habitação de Deus, portas eternas. Para que entre. Então está bem explícita aí uma subida, né? Como o Salmo começou. Quem subirá ao monte do Senhor? Então, esse Salmo, sem dúvida, é o Salmo da Ascensão. Para que entre o Rei da Glória. Agora, olha um quem de novo aqui. Já tem 2 vezes o quem lá no verso 3. Agora temos um outro quem aqui no verso 8. Parece que esse coro de anjos que está lá aguardando o rei que sobe, o varão aprovado por Deus, ele está fazendo um coro retórico, fazendo uma pergunta retórica. Eles sabem a resposta, mas eles querem ouvir a resposta. Então, como esse coro aqui, perguntando para os outros aqui que estão escoltando o Senhor. Os que estão subindo com ele, estão dizendo para esses outros aqui: levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os que estão aguardando por ele perguntam: quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? A resposta: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso. Essa é outra expressão muito linda aqui. Nas batalhas. Esse homem iniciou as suas batalhas quando ele ainda era, na verdade, um bebezinho. Já queriam matá-lo quando era uma criança. Então temos as batalhas do deserto, sendo tentado pelo diabo mesmo, pessoalmente. Temos as batalhas de toda a sua vida humana, com aquelas autoridades que queriam depreciá-lo, enganá-lo, né? Ludibriá-lo. Temos a batalha do Getsemane, quando ele soa gotas de sangue. É necessário um anjo do céu para confortá-lo, para fortalecê-lo, porque ele é homem. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E nós temos a batalha final, a cruz do Calvário. Desce da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus? Livre-o ele, pois nele tem prazer. O Senhor poderoso nas batalhas. Mais uma vez, o coro que está escoltando o Senhor na sua subida. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Eles estão dizendo: abram-se. Esse homem, segundo o coração de Deus, está chegando. Para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez, o coro que está lá aguardando. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Terceiro aspecto. Vamos para o quarto, rapidamente. A ascensão do nosso Senhor Jesus significa também a recepção de uma investidura com um nome único. E aí não podemos ir aos textos, ia ficar longo demais, mas eu vou citar para você. Hebreus 1:4. Depois de descrever as glórias do nosso Senhor Jesus, um lindo texto, Hebreus 1, de 1 a 4. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, ascensão, à destra da majestade nas alturas. Agora ouça, tendo se tornado, como homem então,
Porque quanto ao que ele é em si mesmo, na sua essência, ele é o Deus da glória, ele é o Filho de Deus, ele é o resplendor da glória. Mas ele se fez carne e fez purificação de pecados, né? Então agora, assentado à destra da majestade nas alturas como homem, ele herdou um nome superior aos anjos, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou. Muito importante esse herdou, irmão. Quanto a ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele não tem que herdar nada, ele já é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Mas o Verbo se faz carne. E qual vai ser a história desse homem? Ele vai satisfazer a Deus? Ele vai cumprir os propósitos de Deus? Ele vai ser fiel até a morte? Vai? Será? E foi isso que ocorreu. Então, tendo se tornado, repetindo, tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome superior ao deles. Não é? Então, a ascensão do Senhor Jesus significa uma investidura com um nome. Mais um texto que apreciamos tanto e cantamos também. Filipenses 2 fala sobre o esvaziamento do Senhor Jesus e a sua exaltação. Na parte da sua exaltação diz assim: Deus o elevou, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então a ascensão significa o quê? Repetindo esse quarto aspecto, significa a investidura do Senhor Jesus com um nome único, sobre todo nome. Então lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome, veja a repetição e a ênfase, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. E isso para a glória de Deus o Pai. Não é maravilhoso? E em Efésios capítulo 1, vai dizer então que nós devemos ter olhos iluminados para conhecer a suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Que verso, meus irmãos! A ascensão, repetindo então, significa que esse homem, Jesus, o filho da Maria, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o Verbo encarnado, ele foi investido com um nome que está acima de todo o nome. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então isso é mais um dos significados da ascensão. Não permita que isso se perca no seu coração. Uma investidura com um nome. Sabe o que Isaías 42, o primeiro cântico do servo, vai dizer? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória eu não darei a outrem. Isaías 52. O que aconteceu na ascensão do nosso Senhor Jesus? Esse Yahvé que fala no capítulo 42 de Isaías, eu sou o Senhor, esse é meu nome e minha glória não darei a outra. Quando esse homem é recebido na glória, o Deus da glória, Yahvé, ele, deixa eu pôr entre aspas, reparte, porque na verdade não foi isso. Não temos outra palavra para explicar. Ele comunica, né? Talvez seja uma palavra melhor, talvez. Com esse homem, essa glória que ele disse, do seu nome, que ele não reparte com criatura nenhuma. Ele a repartiu, a comunicou, a compartilhou com esse então que foi exaltado até a glória desse grande Deus, santo, santo, santo. Ascensão. Certa vez, irmão, desculpe, houve um encontro entre um servo do Senhor chamado F.B. Meyer, muito usado pelo Senhor. Já temos obras dele aí hoje nos alimentando. Com outro irmão também, que na época era jovem, chamado Austin Sparks, outro servo do Senhor,
de grande valor. E F.B. Meyer já era um senhor, e Sparks era um jovem. Então Sparks teve o privilégio de conhecê-lo. E chegou no seu escritório e ele viu uma plaquinha na mesa do irmão F.B. Meyer, escrito assim: olhe sempre para baixo. Então ele ficou indagado com aquela inscrição. E perguntou para o irmão F.B. Meyer: irmão, mas nós cristãos não deveríamos sempre olhar para cima, buscando as coisas do alto? O irmão F.B. Meyer respondeu assim: depende de onde você está sentado. Se nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, então nós estamos olhando sempre para baixo. Número 5. Quinto significado da ascensão e quinta implicação é a garantia. A ascensão do homem Jesus é a garantia de uma identidade espiritual eterna. Irmão, é assunto para você meditar aí um bom tempo. Sua identidade espiritual, sua identidade espiritual nunca será perdida. Você sempre saberá que você é você. Certa vez perguntaram assim para um servo do Senhor: será que lá no céu eu vou reconhecer fulano, ciclano, beltrano, quem sabe os apóstolos? Aí o irmão, já que não dá para ser assim absolutamente dogmático segundo a Bíblia, né? Então ele disse assim: olha, irmão, eu vou te responder da seguinte maneira. Uma coisa eu tenho certeza: eu não serei mais ignorante no céu do que eu sou aqui. Nós temos a garantia, sim, meus irmãos, de uma identidade espiritual eterna, por causa da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Quando ele ressuscitou e foi ascenso ao céu, antes de ser ascenso ao céu, ele se apresenta aos seus discípulos, mostrando as marcas da redenção e dizendo: vejam, toquem, sou eu mesmo. Esse sou eu mesmo é muito enfático. O corpo que entrou na tumba foi o corpo que saiu da tumba, só que, claro, glorificado, mas com as marcas da redenção. Olha aqui para você registrar aí. Olha o que o irmão Campbell Morgan disse sobre isso. Vou ler com cuidado. As marcas do sofrimento e da dor da redenção ainda estão na extraordinária beleza do corpo glorificado de Jesus. E ali permanecerão para sempre. Por isso que, sem dúvida, 60 anos depois da sua morte, João tem uma visão no Apocalipse, capítulo 5, e ele diz que viu no meio do trono, de pé, um cordeiro, como que recentemente imolado. O que João quer dizer? João viu o cordeiro como que recentemente imolado. Então, sem dúvida, João pôde identificar nessa visão as marcas do crucificado do nosso Senhor Jesus. As mesmas que ele mostrou quando ressurreto para os seus discípulos naquela ocasião. Então está aí mais uma coisa importante. A penúltima, número 6. A ascensão do nosso Senhor Jesus é uma dupla prova dos seus triunfos. Vou colocar isso bem resumido também, para você levar para casa para meditar. Só tem 2 vezes no Novo Testamento em que aparece a palavra triunfo. Que a ideia do termo é um cortejo triunfal, como aqueles generais romanos faziam quando conquistavam os cativos e levavam, despojavam-os e os levava para um desfile na Via Ápia, aquela principal de entrada em Roma, para ele ser honrado, inclusive, né? O general vitorioso. Então ele fazia aquele desfile com esses conquistados. Era o cortejo triunfal. A Bíblia só usa essa palavra 2 vezes. Agora, olha como ela usa. 2 Coríntios 2, é dito assim: graças a Deus que em Cristo, o capitão da nossa salvação, segundo Hebreus 2, o autor da nossa salvação, em Cristo sempre nos conduz em triunfo, cortejo triunfal. A outra vez, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nos constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu, encravando na cruz, e tendo despojado principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando
deles na cruz. Então nós temos aqui, meus irmãos, o varão aprovado por Deus, com 2 cortejos triunfais. O de 2 Coríntios 2 somos nós. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós temos um outro cortejo triunfal aqui. Qual é? Principados e potestades, que foram publicamente expostos ao desprezo quando o Senhor triunfou deles na cruz. 2 séquitos dos triunfos do crucificado. Em um estamos nós, no outro estão todos os principados e potestades conquistados. Por quê? Porque um homem está no trono de Deus, na glória, varão aprovado por Deus. E por último, para terminar, então, a ascensão do Senhor Jesus, em 7º lugar, marca o início do ministério sumo sacerdotal dele. Irmãos, enquanto ele viveu na terra, não podemos dizer que ele estava exercendo, estritamente falando, um ministério sacerdotal. Sim, a oração de João 17 é chamada de oração sacerdotal. Sem dúvida, o Senhor Jesus era o sacerdote. Mas o seu ministério sumo sacerdotal tem início na esfera celestial. Então o livro de Hebreus está aí para nos ensinar tudo sobre isso, né? Tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então isso aí é tema para toda uma conferência, né? Mas você guarde essa 7ª marca aí. A ascensão coloca o Senhor Jesus numa posição de início do seu ministério sumo sacerdotal celestial. E o que isso significa para nós? Significa que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive, sumo sacerdote celestial, vive para interceder por eles. O que mais significa? Hebreus 8. Essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote, assentado à destra da majestade nos céus, como ministro do santuário. Ah, se tivesse um tempo para isso. Ministro do santuário. Ele é que ministra a casa de Deus. E mais à frente vai dizer, no verso 6 de Hebreus 8, mediador de uma superior aliança. O grande sumo sacerdote é ministro do santuário, mediador de uma nova aliança, fiador de uma superior aliança. Tudo isso é verdade e tudo isso iniciou-se quando Jesus de Nazaré é elevado à destra da majestade nas alturas. Meus amados irmãos, esse é o lugar do Senhor no trono de Deus. Agora, então, amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver algo do significado do lugar para o Senhor entre nós e como podemos prover lugar para o Senhor entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te suplicamos que o Senhor realmente abra nossos olhos, ilumine nosso coração, que essas palavras, Senhor, não sejam um alimento intelectual para nós. Queremos realmente tocar nas tuas palavras como elas são, espírito e vida. Edifica-nos, Senhor, com elas. Dá-nos, Senhor, a mesma visão do teu Filho no trono que o Senhor o tem. O Senhor o exaltou, o Senhor o glorificou, o Senhor o honrou. Te pedimos, Senhor, que a contemplação de nosso Senhor, o teu Filho, nesse lugar, seja para nós completamente distinta e completamente transformadora. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida baseada no significado do Cristo ascenso e entronizado, para a honra e glória do teu nome e do teu testemunho. Assim te pedimos. Amém.
esperança enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção